Estamos aqui na segunda oficina do nosso curso de formação de mediadores de leitura e agora nós estamos olhando para o cenário numa narrativa. Então, qual é o propósito da gente olhar o cenário? A gente olha onde, quando e quem, essas dimensões que estão numa história, e isso serve para nos orientar no processo de compreensão, interpretação e inferência. No processo de formação de mediadores de leitura e no processo de formação de leitores, tudo aquilo que eu adquiro em uma leitura, eu conduzo para a seguinte, seja por comparação, seja por inferência, e eu posso levar também para a minha vida cotidiana. Onde, quando e quem do tempo, elas têm a ver com identidades, locais da história e podem e devem ser conectadas com o tempo e onde as identidades de quem lê a história. Então, pode ser que essa história se passe na Idade Média, pode ser que se passe antes do dilúvio. Uma pessoa pode dizer, por que eu me interesso por essa história que se passa antes do dilúvio? Porque há valores, provavelmente há valores que havia lá antes do dilúvio, há valores que estão agora, né, e que eu continuo olhando para eles e eles continuam sendo válidos para as pessoas para quem eu estou lendo. Quero ler para vocês aqui o primeiro trecho desse livro que se chama A Casa Soturna. É um romance do Charles Dickens, né? E as primeiras palavras, né, estão nesse capítulo que se chama No Tribunal. Londres. As férias forenses da festa de São Miguel acabaram e o Lord Chanceler está dando audiência no Lincoln's Inn Hall. Temperatura aspérrima de novembro. Tanta lama nas ruas como se a superfície da terra houvesse acabado de emergir das águas e não seria maravilha encontrar-se um megalossauro de 40 pés de comprimento mais ou menos, saracoteando-se como um lagarto elefantino no alto da colina de Holborn. Poder-se-ia imaginar que a fumaça que descia das chaminés, formando uma garoa leve e escura, com flocos de fuligem tão grandes como fornidos capulhos de neve, era luto posto pela morte do sol. Cães indistintos no meio do lodaçal, em não melhor estado os cavalos, enlameados até os antolhos. Pedestres entrechocando os guarda-chuvas, como que contagiados todos pelo mau humor, escorregando nas esquinas das ruas, onde dezenas de milhares de outros pedestres vinham deslizando e escorregando desde que o dia raiou, se é que um dia assim pode raiar. Acrescentavam novos depósitos às crostas, os pedestres, né? Acrescentavam novos depósitos às crostas e mais crostas de lama que aderiam tenazmente naqueles pontos ao calçamento, acumulando-se a juros compostos. Nevoeiro por toda parte, nevoeiro rio acima, onde este corre entre verdes ilhotas e campinas. Nevoeiro rio abaixo, onde ele rola sujo entre os renques de embarcações e as sujeiras das praias de uma grande cidade, grande e imunda. Nevoeiro nos pantanais de Essex, nevoeiro nas alturas de Kent, nevoeiro insinuando-se nas cozinhas de brigues carvoeiros, nevoeiro pairando sobre os estaleiros e suspendendo-se do cordame dos grandes navios, nevoeiro caindo sobre as amoradas de barcaças e pequenos botes, nevoeiro nos olhos e gargantas de antigos reformados de Greenwich, respirando asmáticos junto às lareiras de suas enfermarias. Nevoeiro na boquilha e no fornilho do cachimbo vespertino do colérico capitão de navio mercante, fechado em seu camarote. Nevoeiro beliscando cruelmente os dedos dos pés e das mãos do grumetezinho a tremer ali no tombadilho. Gente ociosa nas pontes, espreitando por cima dos parapeitos o firmamento baixo de nevoeiro, toda cercada de nevoeiro, como se encontrasse num balão a plainar em meio de nuvens de névoa. O gás entreluzia no nevoeiro em diversos pontos das ruas, como a luz do sol que lavradores e labregos enxergam
a bruxolear nos campos encharcados. Acenderam-se as luzes na maior parte das lojas 2 horas antes do costume, o que parece não ter agradado ao gás, pois se mostrava macilento e mal disposto. A tarde nevoenta é mais nevoenta, mais denso o denso nevoeiro, e as ruas enlameadas mais lamacentas ainda, perto daquela velha barreira, encimada de chumbo, apropriado ornamento para o limiar de uma velha corporação de cabeças de chumbo. Temple Bar, e perto do Temple Bar, no Lincoln's Inn Hall, mesmo no coração do nevoeiro, exerce suas funções Sua Excelência, o Lord Chanceler, na sua alta corte de justiça. Jamais podia ali descer o nevoeiro mais espesso, jamais podia ali juntar-se lama e lodo mais profundos para combinar com a categoria de gente tateante e cambaleante que aquela alta corte de justiça julga nesse dia. Aquela alta corte de justiça, os mais malignos, os mais pecadores encanecidos, julga nesse dia perante o céu e a terra. Então, é isso que o Dickens nos fornece como uma primeira cena da sua casa soturna. Tá? O que a gente encontra aqui quando a gente vai olhar para o onde, particularmente nessa história, né? Há uma descrição. Uma descrição nos traz para os sentidos e as percepções. A descrição, deve ter essa habilidade de nos transportar para esse lugar. Então, nessa história eu tenho nevoeiro, 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 fumaça, fumaça, fumaça. Eu tenho lama, 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 de tal maneira que eu poderia ter alguma coisa assim, né? Como um cenário em que tem nevoeiro, nevoeiro, nevoeiro e eu não enxergo nada. Eu tenho embaixo lama, 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 onde as pessoas escorregam e carregam e as suas alpargatas, os seus coturnos vão se enchendo de lama. Tá? Então, essa é uma história que o Charles Dickens, que viveu entre 1812 e 1870, escreveu, chama-se A Casa Soturna, tem uma tradução da Nova Fronteira de 1986 e é considerado um dos maiores romances, né, desse escritor. Então, o que a gente quer olhar, o que eu quero mostrar aqui, por intermédio dessa descrição, né? Nevoeiro, nevoeiro, lama, 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 lama. Então, é como se tivesse toda essa ambiência, né, para ele chegar a este parágrafo onde ele diz assim: jamais podia ali descer nevoeiro mais espesso. Então, o nevoeiro e a lama são o ambiente externo. Jamais podia juntar-se ali a lama e o lodo mais profundos para combinar com a categoria de gente. Então, assim, o externo do clima está no interno das pessoas. Ela é uma categoria de gente tateante, cambaleante, né? Que é um agente maligna, são pecadores encanecidos, são velhos pecadores, então já tem as cãs, né, desenvolvidas, né? Eles já estão velhos de pecar e essa corte julga. Então, esse primeiro capítulo se chama O Tribunal e é nessa atmosfera, nesse clima, com esse nevoeiro e com essa lama que o Charles Dickens nos apresenta a essa história. Então, isso para a gente olhar o que faz o onde numa história. O onde nos transporta. Eu não estou na Inglaterra, eu ainda não fui à Inglaterra, não presenciei um fog londrino, não estou no ano em que isso é escrito, provavelmente se eu for lá nesse século XXI, não encontraria mais tanta lama, ao menos pode ser que a alma da gente não tenha mudado muito, né? Então é isso, assim. O que faz a descrição? Ela nos transporta para esse lugar por intermédio das palavras. E essas palavras que estão escritas na boca do mediador de leitura, com a entonação, com a pontuação, com o ritmo que ele trouxer, você pode até fazer uma experiência assim. Atenção, gente, por favor, fechem os olhos, né? Que eu estou convidando vocês para uma viagem. E convide essas pessoas
para essa viagem, para chegar nesse nevoeiro, para andar nessa lama e para, na sequência, eu poder... Como é que eu apresento a alma dessas pessoas? Como é que eu apresento o caráter dessas pessoas ao longo toda a narrativa, que chama A Casa Soturna, que trata de fraudes, né? De situações criminais e assédios, é um romance que traz umas histórias terríveis, mas tudo isso já é trazido com essa descrição. Então, até aqui eu quero mostrar para vocês a maneira como a literatura nos traz um monte com uma grande potência, com uma grande capacidade de nos conduzir para um outro terreno. Agora nós vamos olhar para um outro conto, né, que é uma outra história, que é um conto, né, nesse livro que se chama Baque. O livro se chama Baque e foi escrito pelo Geraldo Lima. Geraldo Lima é um escritor contemporâneo, vive em Brasília, né? Tem uma obra maravilhosa que cada vez mais se expande e ele tem esse livro que é de uma grande simplicidade em termos de dimensão, com contos breves, mas que traz uma força, né, muito grande, uma força narrativa muito grande. Então, eu lerei esse conto, Baque, de Geraldo Lima. O Geraldo começa com uma epígrafe do Tchekhov, do livro do conto Uma Crise. Como nessa gente sadia, forte e alegre, tudo está equilibrado, como em suas almas e cérebros tudo está aplainado. Então começa a leitura. Uma enfermidade de gente deitada ali, onde, há pouco, o sol se esparramava todo, ilha de luz, convidando ao exílio, ao evadir-se do mundo. Agora, a penumbra serve de esconderijo, e o corpo mescla-se ao turvo, deixando quase de existir. Não há mesmo o aonde ir, nem mesmo o pensamento escapa da jaula do crânio. Criar musgo, fundir-se ao piso, deixar que o ser mingue. Respiração quase nenhuma, dando conta, no entanto, ainda da presença de uma alma no corpo. O baque seco de uma bola contra o muro arranca-a desse estado de falência múltipla. Outra vez a vontade de fumar irredutível. Por mais que resista, dizendo a si mesma que não moverá um músculo sequer para atender aos apelos do cérebro, acabará flagrando-se com a carteira de cigarro na mão, cheia de culpa, salivando, trêmula, e nesse ínfimo intervalo de tempo entre o mover da mão e a espera aflita dos neurônios, ensaiará ainda uma resistência tépida, mais rendição que luta. Porque promete a si mesma que lutará contra tudo e todos, se, no fundo, sabe que lhe faltarão energia e a obstinação necessárias? Se vai recuar diante dos primeiros sinais da realidade brutal e inane, por que então se colocar em guarda contra moinhos de vento? Mário sempre lhe cobrava uma atitude mais firme, uma tomada de decisão que não sucumbisse aos primeiros apelos da desrazão. Durante anos e anos, suportou a corrosão do seu discurso, a impiedade dos seus gestos, pulverizando as manhãs e os anoiteceres. É mesmo a figura inteiriça de Mário que brota do nada e põe-se diante dela, derramando palavras por todos os orifícios. Quer subjugá-la, deixá-la paranoica, convencida de ser realmente um ser fraco e inviável. No repetir incessante, esvazia-se a si mesma. Quer que ela se purgue por toda a sua entrega aos afagos da morte, por seus passeios para além dos escombros da realidade.
difama perante o mundo inteiro o grande canalha, tão resoluto, sem lacunas, sem brechas por onde a dúvida e o desespero possam penetrar. Pudesse, expunha num outdoor minúcias de sua vida, dando conta das inúmeras vezes em que ela caiu sob o peso da cruz que carrega e, segundo ele, sem motivo algum. Caiu e teve de se levantar sozinha, sempre, sempre, sempre. Por que esperar um Simeão aqui, nessa via crucis cotidiana, nesse cilício? Seria perda de tempo, não é, Mário? Não é seu grande crápula. Sabe que é inútil se indignar assim. Ele já se encontra a léguas e léguas de distância, surdo como sempre a todos os seus gritos. A bola bate de novo no muro, estrondosa. É assim quase todos os dias, mal escurece. A meninada parece não ter outra diversão senão essa. O diabo é que, vez ou outra, a bola acha de cair no seu quintal. Então já viu, se ela não apanha a infeliz e a joga de volta para os meninos, logo um deles se atreve a saltar o muro para apanhá-la. Tem xingado, esbravejado, feito papel de louca, mas parece que nada disso tem adiantado, já que continuam invadindo o seu espaço e troçando da sua cara. Mas agora está disposta a enfrentar tudo isso. Está realmente disposta a dar um fim a tudo. Tanto a voz de Mário, voz de lanho que lhe flagela os ouvidos, quanto a esse tormento de menino gritando e saltando o muro. Ah, que esforço tem feito para reter na mente os derradeiros fios da razão. Entre uma pane e outra, põe-se num labor intenso, dando nova feição à casa, espanando os móveis, trocando cortinas, afoguentando os setos. Súbito, desperta-se para o óbvio. Precisa varrer as imagens de Mário da sua mente. Depois de tantos anos, ele ainda está aí, dizendo o que ela deve ou não fazer. É uma questão de saúde. Há um desejo profundo de recuperar a ordem e a clareza. Nesses momentos, sentindo-se dona dos próprios atos, planeja abandonar o cigarro, mentaliza enfim um processo e chega a jogar fora o maço que acaba de comprar. Quer se livrar de tudo o que a oprime, principalmente da voz de Mário. Espera, ao final de tudo, ter enterrado para sempre essa voz vazia e seca. Saudade mesmo é da gata que sumiu há mais de um mês, a gata que miava ao lado de fora quando retornava dos longos passeios pelos quintais da vizinhança. Espera ainda que ela retorne e arranhe, aflita, o verniz da porta. É tão fraca, tão pusilânime, que vai deixar que ela entre como se nada tivesse acontecido. Acaba de abandonar a área de quase trevas e busca desesperada pela carteira de cigarros. Encontra-a metida no vão da estante, no lugar onde ela costuma esconder todas as outras. Sabe que no fundo tudo não passa de um jogo e tem blefado o tempo todo, jogando com os limites da lucidez e da demência. Porém, já não tem tanta certeza de quem está decidindo as regras desse jogo. Pode muito bem ser ela ou outra que a corrompeu nos mínimos detalhes, fazendo com que se mova fragmentada e sem memória. Quando foi mesmo que escondeu essa carteira? Tem quase certeza de que foi há pouco tempo. Quase. Mas pode ser também que já estivesse aí há dias ou meses. E deve haver outras tantas escondidas por aí. Centenas. Entre vasilhas, roupas, móveis e enciclopédias. O cinzeiro transborda, denunciando as inúmeras vezes em que ela recuou, quebrando a promessa de abandonar o vício. Tudo transborda. A voz de Mário também tem vindo com mais frequência à sua mente, num martelar corrosivo, purulento. Parece também que hoje os meninos estão gritando mais numa zoeira infernal. Mas está preparada para o caso de a bola cair dentro de seu quintal. Está preparada para tudo, para a vida e para a morte, para a enchente e para a manhã de sol espocando na janela. Ouve, súbito,
baque de pés aterrissando no chão do quintal. Eu já esperava por isso. No vão da mente, turva e desassossegada, tudo está planejado. Nunca agiu com tanta lucidez assim. Voz alguma poderia fazê-la recuar agora e pela primeira vez irá ao cerne da questão. Vai insurgir-se contra esses mandos que mesmo depois de anos ainda teimam em reverberar pela casa. Contaminada por essa certeza, vai à cozinha e apanha a faca. Ao abrir a porta, surpreende o menino tentando escalar de volta o muro, tentando retornar à vida, à claridade da rua, ao sol da infância. Mais alguns passos e poderá alcançá-lo em pleno desespero de pássaro, tentando atravessar o vidro da janela. Este é o conto Baque, do Geraldo Lima. Então, vamos olhar um pouco para essa situação. Particularmente, nós vamos olhar para o onde nesse conto, tá? Então, onde é que está o onde e o que o onde está fazendo nessa história, né? Então, assim, uma enfermidade de gente deitada ali. Então, existe um ali, onde o sol há pouco se esparramava ilha de luz, né? Então, existe esse espaço que está lá fora, que é o sol, uma ilha de luz, tá? E agora tem uma enfermidade de gente ali, né? Agora, a penumbra serve de esconderijo. Então, existe esse contraste. O sol lá fora e a penumbra serve de esconderijo. E o corpo mescla-se ao turvo. Então, o onde está variando entre essa clareza que havia lá fora há pouco e a clareza do ser, né, que está sendo retratado, que é penumbra, esconderijo, turvo, né? Não há mesmo o aonde ir. Então, o lugar é fundamental nessa narrativa. Nem mesmo o pensamento escapa da jaula do crânio. A cabeça foi, né, fundida a uma jaula, né? Ele representa o crânio como se fosse uma jaula. Criar musgo, fundir-se ao piso, né? Sem ainda a presença de uma alma no corpo. Então, o onde está toda hora sendo apresentado para a gente para criar a atmosfera desse conto. O baque seco de uma bola contra o muro. Então, o muro é um onde que marca essa fronteira entre o lá fora, onde está o sol e uma multidão, e o aqui dentro, onde está a penumbra em que um crânio está enjaulado, tá? Se vai recuar diante dos primeiros sinais de realidade brutal e inane, então o onde é essa realidade onde ela vive, tá? É mesmo a figura inteiriça de Mário, uma pessoa que só aparece aqui na lembrança dela, que brota do nada e põe-se diante dela, derramando palavras por todos os orifícios. Esse é o onde, jogando nesse conto. Caiu e teve de se levantar sozinha, sempre, por que esperar por um Simão aqui nessa Via Crucis? Então ela compara a história dela, a vida dela, este dia dela, essa trajetória desde que esse Mário esteve ou não esteve aí, né, uma Via Crucis, nesse cilício, né? Pudesse, expunha num outdoor. Agora ela está dizendo que se o Mário pudesse, exporia num outdoor as minúcias da sua vida. Então, a ideia de exposição num onde público. Então, o lá fora, claridade, clareza, o aqui dentro, penumbra, né? E o medo que ela tem da exposição num outdoor. E ela caiu sob o peso da cruz. Então, a ideia de Via Crucis, ela está se comparando a um outro ser que na história carregou uma cruz. Não é seu grande capa, ela está sempre dialogando com essa figura imaginária do Mário. Sabe que é inútil se indignar assim, ele já se encontra a léguas de distância. Então, a ciência do onde, da distância, né, do Mário. E é assim, quase todos os dias mal escurece. A meninada parece não ter outra diversão senão essa. O diabo é que vez ou outra a bolacha caiu no seu quintal. Então, o quintal é a marca, é o onde, é o delimitador, né? Do quintal para cá ela está. Quintal, casa, né? Então, assim, já se viu. Se ela não apanha a infeliz e joga de volta para os meninos, logo um deles se atreve a saltar o muro para apanhá-la. Então, o muro marca o quintal.
Tem xingado, esbravejado, feito papel de louca, mas parece que nada disso tem adiantado, já que continua invadindo o seu espaço e troçando da sua cara. Veja que o espaço dela é muito mais do que um espaço físico aqui marcado por um quintal, um muro, numa rua. A cara dela é um onde. Mas agora está disposta a enfrentar tudo isso, está realmente disposta a dar um fim a tudo, tanto a voz de Mário, voz de Lanho que lhe flagela os ouvidos. É um onde no corpo dela. Quanto esses tormentos de menino gritando e saltando o muro. Então, assim, é uma figura que eu tenho o lá fora, o sol, né? Eu tenho o muro, eu tenho a casa e eu tenho, então, o escritor vai criando um ambiente de opressão. Lá fora é luz, é sol, é campo, do muro para cá, da casa para cá, eu vou para a sala, eu vou para a cozinha e, por fim, a prisão dela é o próprio crânio. De tal maneira que o onde, né, a mente, a cabeça dessa pessoa, é um onde fundamental que se compara com todos esses outros ondes. Tem feito um esforço para reter na mente os derradeiros fios de razão. Entre uma pane e outra, põe-se num labor intenso, dando nova feição à casa. A casa é o único território em que ela pode circular. Acaba de abandonar uma área de quase trevas. Busca desesperada pela carteira de cigarros e encontra-se metida no vão da estante. O lugar. Né? O cinzeiro transborda. Outro lugar. Tudo transborda. Houve de súbito um baque aterrissando os chãos no chão do quintal, que é o território sagrado dela. Ao abrir a porta, surpreende o menino tentando escalar de volta o muro, tentando retornar à vida, à claridade da rua, ao sol da infância. Então, de todo esse onde opressivo que o artista nos leva, há uma criança que dialoga com esse... Mas essa criança, né, fica tudo turvo agora nessa conclusão. Mais alguns passos e poderá alcançá-lo em pleno voo, no desespero de pássaro tentando atravessar o vidro da janela. Nós estamos vendo de que maneira o onde tem um papel crucial na construção dessa história do Geraldo Lima. Recapitulando aqui o nosso trabalho. Para nós compreendermos uma história, é muito bom se a gente puder prestar atenção no lugar em que ocorre essa história. O lugar em que ocorre essa história pode ser, como na narrativa que nos traz aqui, na Casa Soturna, o Charles Dickens, pode ser uma cidade, um rio, né? Pode trazer um ambiente externo, nuvens, barcos, navios, ruas, cavalos, cachorros, né? Pode configurar. E assim, toda a configuração que ele traz desse onde, com essa descrição minuciosa, nevoeiro, nevoeiro, lama, 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 nevoeiro, nevoeiro, tem um sentido nessa narrativa que é, por essa comparação do que acontece externamente, ele faz uma avaliação a respeito do caráter e do comportamento das pessoas que são julgadas nesse tribunal. São pecadores encanecidos, são criminosos que estão ali, né, naquela lama e naquela névoa, e talvez com isso queira significar também a pouca clareza da justiça. Isso é o que o Charles Dickens faz. Já o que faz o nosso amigo Geraldo Lima? Ele constrói um onde que o lá fora, o sol aparece só de relance, mas o onde principal está do muro para dentro, da casa para dentro, está numa sala, está numa estante, está num cinzeiro, está numa cozinha e está na mente da pessoa que habita esse conto. E assim, o que eu quero sustentar? Se eu não tenho uma sensibilidade para olhar para o onde dessa história, e vou olhar só para o quem, por exemplo, olhar para o quem é bem interessante, mas esse quem não tem nome, a não ser uma pessoa que nem aparece, que é o Mário. Né? Então, o onde, todos os elementos são fundamentais
numa narrativa, a sequência, o quando, etc. Tudo é fundamental. E nessa oficina eu quis mostrar o valor do onde, para que você, como mediador de leitura, possa, primeiro na sua investigação, no seu exame particular, ir lá e sublinhando as palavras, onde é que está, onde que acontece essa história, para poder, numa sequência, poder perguntar: e onde é que você mora, você que está me ouvindo aqui? E onde você mora? Será que você tem uma vizinha assim? Será que acontece? Onde que pode se dar essa história? E o que há de semelhança entre o onde dessa história e o onde que você vive, né? Pode ser que a pessoa queira narrar uma história que se passa numa cidade ensolarada, que tem sol 365 dias por ano, e ainda assim o caráter das pessoas ser duvidoso. Esse foi o teor desse módulo 2 da nossa oficina de mediação de leitura no curso de formação de mediadores de leitura.